Olá pessoal, somos discentes do IFCE Campus Acaraú e essa apresentação é mais uma atividade proposta para a disciplina de Ética e Legislação da Biologia. Iremos fazer uma apresentação acerca do assunto de Ética e Pesquisa com Animais. O meu grupo é composto por mim, Gabriele Cindy, pelo Francisco William, pela Francisca Leilane e pelo Saulo Victor. A gente vai apresentar um artigo. O título desse artigo é Utilização de animais em pesquisas. Breve revisão da legislação brasileira. Os autores deste artigo são Mariana Vasconcelos Guimarães, José Edenese da Cruz Freire e Léa Maria Bezerra de Menezes. A experimentação animal pode ser entendida como a prática de realizar intervenções em animais vivos ou recém-abatidos, com a finalidade de beneficiar o conhecimento científico. E apesar de ser desenvolvido desde a antiguidade, o procedimento é capaz de ferir a sensibilidade humana e, mais atualmente, ele vem despertando a discussão entre a comunidade acadêmica e a sociedade protetora dos animais. Esse embate, inclusive, vai além do argumento ético e questiona a real eficiência desse método de ensino e pesquisa diante do presente avanço tecnológico científico. E essa discussão acerca disso, do uso de animais em experimentos, em experiências para o uso científico, vem sendo discutido há bastante tempo. São opiniões contrárias dos dois lados, tanto da comunidade acadêmica como da sociedade protetora dos animais. Cada um tem seu ponto de vista e cada um vem de uma forma. Para a sociedade acadêmica, o uso de animais em experimentos tem sim os seus benefícios, pois se não fossem os estudos em vivos, não teríamos os avanços que temos hoje na ciência. E para a Sociedade Protetora dos Animais, é possível testar muitas coisas sem precisar utilizar os animais, sem que precise ser testados tanto cosméticos como medicamentos, dentre outras coisas, serem testadas em animais para ele. Os envolvidos com a proteção dos animais acreditam que a prática é dispensável, alegando a viabilidade de utilizar métodos de pesquisas substitutivos, bem como a possibilidade de erro metodológico, quando se pretende transferir interpretações obtidas a partir de testes em determinada espécie humana para outra diversa. Partindo desse ponto de que muitas pessoas acham dispensáveis o uso de animais em experimentações científicas, é pelo fato de que pode haver erro metodológico nos testes feitos em animais, por conta de que, por exemplo, um determinado fármaco vai ser testado em uma espécie animal. Essa espécie vai ter reações a esse fármaco conforme a espécie dela. O organismo dela vai agir de uma forma, vai reagir de um jeito. Já esse fármaco, utilizando na espécie humana, ele pode reagir totalmente diferente. Então, o teste feito em animais não serviu de nada, porque as reações no organismo humano foram diferentes. Embora o emprego de animais em pesquisas médicas tenha acarretado sucesso em muitas intervenções terapêuticas, podem ser observados efeitos deléteros. A droga talidomida, por exemplo, prescrita como sedativo e hipnótico para humanos, inclusive para grávidas, resultou em muitos casos de malformação congênita em crianças.
Isso ocorreu em parte devido a interpretações errôneas do real efeito da talidomida, pois em roedores o metabolismo da droga ocorre de forma diferente quando comparado ao humano, e, portanto, foram observados diversos relatos de bebês da talidomida. Nesse contexto de interpretações diferentes para organismos diferentes, espécies diferentes, vale salientar que em humanos, por exemplo, algumas isoformas de proteínas são responsáveis pelo metabolismo da maioria das drogas anticonvulsivantes disponíveis comercialmente, destacando-se as subfamílias 3A4, 2DC, 2C9, 2C19, 2E1 e 1A2. E segundo Andrade e colaboradores, essas mesmas enzimas não são observadas para biotransformação de drogas em outras espécies animais, especialmente aquelas utilizadas em pesquisas biomédicas. Em ratos, as enzimas participantes em maior extensão nesse processo pertencem às subfamílias 1A1, 1A2, 2A1, 2B1, 2B2, 2C11, 2D1, 2E1 e 3A1. E em cães, que também já é outra espécie, já vai ter outro tipo de subfamílias de proteínas. As enzimas são CYP1A, 2B11, 2C1, 2D e 3A12, que representam a maior contribuição. E, portanto, é possível observar que, dependendo da espécie analisada, grupos específicos de enzimas cooperam durante o processo de biotransformação de drogas específicas, sendo oportuno conjecturar que cada organismo possui maquinária própria para metabolizar determinado fármaco. Foi justamente o exemplo que eu dei anteriormente. Já sabemos a polêmica toda que envolve esse assunto. E mesmo diante dessa polêmica, muitos centros de pesquisas científicas em universidades recorrem à experimentação com animais com a finalidade de descobrir curas para doenças graves ou letais, ou de entender o mecanismo do surgimento de diversas enfermidades que acometem não somente os humanos, mas também outros seres vivos. Sobretudo, quanto aos testes de novos fármacos para determinadas doenças, de certa forma, os efeitos colaterais observados em estudos clínicos podem ser atenuados e prevenidos a partir de observações prévias em estudo em vivo. Esse contexto evidenciou a necessidade de regulamentar o uso de animais em pesquisas científicas no Brasil, impondo limites a essa prática para eliminar atos de crueldades e os maus-tratos em animais utilizados em experimentações e promover o aprimoramento de aspectos metodológicos e éticos de estudos científicos. Partindo desse ponto, a gente pode observar que a criação de uma regulamentação desses experimentos, desses estudos em vivo, foi porque muitos pararam de pensar somente nos benefícios que os estudos em vivo trariam para a ciência e começaram a pensar nos animais, no bem-estar deles, no mínimo de bem-estar que eles poderiam ter durante essas experimentações científicas, pois a regulamentação já impõe isso, que sejam exclusos os atos de crueldade nesses testes e que os animais não sofram maus tratos. Partindo da necessidade de regulamentação do uso de animais em experimentações e pesquisas científicas,
foi que no Brasil, em 2008, aprovou-se a Lei 11.794, também conhecida como Lei Arouca, que normatiza os procedimentos para o uso científico de animais. Com a publicação da lei, foram criadas comissões de éticas para o uso de animais, CEUAs. Essas comissões foram criadas em cada instituição de pesquisa, assim como também foi criado o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que passou a ser responsável por todas as discussões referentes à criação e ao uso de animais em laboratórios científicos. E ainda que a Lei Arouca tenha passado 13 anos em tramitação, pode-se afirmar que nenhuma outra lei brasileira tratou com tal exclusividade o tema da experimentação animal. Essa revisão, a qual vamos falar ao decorrer do nosso trabalho, da nossa apresentação, tem como objetivo apresentar uma síntese da história mundial e brasileira da experimentação animal, bem como apreciar a regulamentação vigente sobre o uso de animais em pesquisas científicas no Brasil. E isso é com base em leituras de artigos publicados. E considerando o surgimento de várias teorias e regras relacionadas à utilização de animais em pesquisas científicas no Brasil, no decorrer dos anos que levaram à homologação da Lei Arouca. Breve histórico das práticas vivisseccionistas. A dissecação de animais com intuito didático ou científico remonta desde a Antiguidade Clássica. Há registros de sua origem desde a Grécia Antiga, com os experimentos de Hipócrates e Alquimel, que comparavam órgãos de animais e humanos. Os fisiologistas como Herófilo e Erasístrato também recorriam à experimentação animal, com o intuito de obter informações acerca do funcionamento de sistemas orgânicos. E Aristóteles defendia a superioridade humana em relação aos animais, afirmando que seres de maior capacidade de raciocínio deveriam se beneficiar com aqueles com menos raciocínio. Mais tarde, em Roma, Galeno realizou as primeiras vivissecções de animais, induzindo alterações orgânicas neles e avaliando suas variáveis. Posteriormente, em 1638, William Harvey propôs a primeira observação sistemática de animais dissecados com finalidade científica, publicando os resultados obtidos no estudo sobre a finalidade da circulação em mais de 80 espécies de animais. A experimentação animal remonta dos tempos em que a ciência e a religião não eram claramente distintas. Com o advento da tradição judaico-cristã e o período da Idade Média, impulsionou-se essa prática, pois retratavam animais como seres desprovidos de alma, ao passo que proibia a dissecação de cadáveres humanos. Após esse período, com o Renascimento, o surgimento do antropocentrismo humano colocava o homem como centro de todas as coisas existentes, e elas deveriam servir à espécie humana. Essa concepção perdurou por vários séculos seguintes, principalmente no período do racionalismo moderno, no século XVII, quando a experimentação animal atingiu seu auge. Foi nesse período que René Descartes formulou a teoria do modelo animal, que considerava os animais como seres desprovidos de espírito, portanto, sem a capacidade de sentir dor. Trata-se da chamada teoria mecanicista, que diz que os animais não passam de meras máquinas. Entretanto, contrapondo-se à teoria mecanicista de Descartes, em 1719, Jerome Bentham lançou uma base para princípios morais e a legislação atual nas regulamentações, nos procedimentos, nas experimentações animais. Em seus postulados, ele estimulou a sociedade a discutir a veracidade da incapacidade dos animais sentirem dor. Os pensamentos de Jerome foram propagados até o século XIX, com o crescimento do uso de animais em laboratórios, e nesse período também começaram a surgir as primeiras unidades protetoras dos animais.
Em 1822, instituiu-se a Lei Inglesa Anti-Crueldade Animal para anular atos de tortura em animais. Entretanto, os animais eram aqueles domésticos e de grande porte. Em 1824, surge na Inglaterra a Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Sociedade para a Prevenção das Crueldades Animais. Fundada na Inglaterra, ela se disseminou quase por toda a Europa e chegou nos Estados Unidos. Mas somente em 1876 surge na Inglaterra a primeira lei voltada a regulamentar o uso de animais utilizados em pesquisa. No início do século XX, especificamente em 1909, a primeira publicação acerca de aspectos éticos na utilização de animais em experimentações foi proposta pela Associação Médica Americana. Passam-se 50 anos, por volta dos anos 60, um grande passo foi dado no estabelecimento da ética em pesquisa animal, quando o zoologista William Russell e o microbiologista Rex Birch estabeleceram os 3 R da pesquisa animal: Replace, Reduce e Refine. Substituir, reduzir e aperfeiçoar. Proteção aos animais no Brasil. O artigo 220 do Código coíbe atos de maus-tratos, como castigos bárbaros e imoderados com os animais, que eram utilizados por cachoeiros, ferradores ou condutores de veículos de tração animal. Primeiramente, né, o que era coibir? Essa palavra, ela significa proibir, ou seja, esse artigo ele veio para proibir os maus tratos com os animais, que naquela época era muito frequente. Aquela prática de marcar os animais com ferradores, né? Ela era muito comum. Até um tempo atrás ela era bem comum essa prática. Aí no ano de 1886 foram surgindo as primeiras proteções para com os animais, né? Proteção contra os maus tratos dos animais. Em 1916, o artigo 47 do Código Civil depreende-se que animais eram considerados objetos de propriedade, ou seja, como eu já havia falado no assunto anterior, naquela época as pessoas elas tinham seus animais, mas como uma propriedade, mas eles não usavam isso de uma boa fé. Eles pegavam seus animais, eles maltratavam e assim ia. E naquela época, quando Vargas ele assumiu o poder, ele estabeleceu um decreto em que dizia que os animais que fossem pegos, que fossem maltratados, o Estado ele poderia tomar esses animais. Eu não sei se vocês ouviram falar que agora no passado, um cachorro, na verdade, o dono do cachorro, né? Ele ia de carro e o cachorro deles, tipo, ia correndo atrás do carro, sabe? E alguém gravou o vídeo desse cachorro correndo atrás do carro, né? Atrás do seu dono, no caso, que estava no carro. Daí, esse vídeo, ele teve uma repercussão muito grande nas redes sociais. Inclusive, o Célio Sturte. Enfim, eu não sei chamar o seu nome dele direito. Que ele abraça essa causa, né, da proteção dos animais. Ele veio até a casa desse homem, levou o animal lá pra Fortaleza e tal, teve uma coisa toda. E assim, eu ouvi muitos boatos, que as pessoas falam muito, né? Mas o dono disse que o cachorro já era acostumado a fazer aquilo, sabe? Tipo, ele ia pra algum lugar, levava o cachorro, e aí o cachorro ia atrás, sabe? Enfim, o dono disse isso, mas na verdade ninguém sabe o que realmente né? Se realmente ele era acostumado a fazer isso, ou se era só uma forma de maltratar o animal dele. Eu sei que tomaram
o cachorrinho dele, né? E, se eu não me engane, houve até uma pena para ele. A pena essa que eu não sei qual foi. Mas, enfim, só para vocês terem uma noção de como é sério isso aqui no Brasil, né? Embora, tipo, muitos ainda não abracem essa causa, né? Mas alguns, né, como o Célio, eles estão aí para representar os animais, né? Para defender os animais. O projeto Lei 1507, apresentado em agosto de 1973 pelo deputado Peixoto Filho, que em 1979 promulgou a Lei 6.638, que tratava da permissão para procedimento de experimentação animal. Bom, antes de haver essa lei que permitia, né, era proibido. Por quê? Porque, como já havia falado antes, né, devido aos maus tratos com os animais, porque eles usavam a dissecção como uma forma de maltratar o animal. Que a dissecção é uma prática muito antiga também, desde a época dos egípcios. E, enfim, aí depois que o Peixoto Filho ele promulgou a lei, né, atualmente a dissecção ela é permitida em todo o território nacional. Mas tem todo um contexto diante disso, né, em torno disso. A pessoa, para fazer isso, né, ela deve ser anestesista, para que o animal sofra menos, né. E sem falar que também permitido, atualmente é permitido, né, a prática de aquela prática em que a gente vê os animais mortos nos laboratórios, né? Enfim, isso tudo é permitido hoje em dia, né? Mas antes disso teve toda uma situação em que não era, né? Mas atualmente é permitido, e por isso que é muito comum a gente ver, né, nos laboratórios, inclusive lá no IF tem, né? No laboratório de aquicultura, se eu não me engano. Tem alguns animais marinhos, né, que estão lá, né, e a gente pode analisá-los e, enfim. Bom, vou falar um pouco sobre a Lei Arauca, que é a lei de número 11.794 de 2008, que vai falar um pouco sobre o uso de animais em pesquisas científicas, ou seja, a experimentação de animais em pesquisas. No Brasil, essa lei, a lei de número 11.794 de 2008, vai ser a lei específica que regulamenta o uso científico de animais. Ela está presente no artigo 225, parágrafo 1º, incisivo 7 da Constituição Federal. E é este artigo que vai estabelecer a vedação de práticas nocivas à fauna, inclusive a submissão de animais à crueldade. Mas antes de falarmos especificamente da Lei 11.794 de 2008, a Lei Arauca, vamos falar um pouco sobre a Lei de Crimes Ambientais, a Lei de número 9.605 de 1998, que nela vai existir um artigo que estabelece o uso de animais para fins científicos, e que este uso irregular vai ser crimes contra a fauna. É o artigo 32, que nele vai falar o seguinte: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. O indivíduo que praticar esses atos vai sofrer pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. No seu parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, porque existem vários recursos que podem ser utilizados, recursos esses alternativos.
E no seu parágrafo 2º, essa pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer morte do animal utilizado na pesquisa. Essas consequências penais de maus tratos a animais estão nessa Lei de Crimes Ambientais. As demais regulamentação com relação aos procedimentos científicos envolvendo animais estão na Lei 11.794 de 2008, a Lei Auroca. Bom, e o que vai estabelecer a Lei 11.794 de 2008? Ela vai regulamentar os procedimentos para o uso científico de animais para a pesquisa, bem como quais espécies podem ser utilizadas. Mas não é apenas isso. Ela vai estabelecer a criação de conselhos nacionais, como o CONSEA e o dos CELAS. E nela vai constar o direito e os deveres do pesquisador, bem como quais as penalidades podem ser impostas caso o pesquisador não cumpra seus direitos e deveres. O que é o CONSEA? O CONSEA é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Basicamente, ele tem responsabilidade de fazer o levantamento geral das pesquisas que estão sendo feitas utilizando animais e, a partir disso, elaborar normas e diretrizes para o bem-estar animal. Vão fazer parte desse conselho diversos ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Saúde e o Ministério Ciência e Tecnologia. Mas também esse conselho vai agregar ONGs que lutam pelo bem-estar e direito dos animais. Já os CELAS são comissões de ética no uso de animais, localizadas em todas as instituições de ensino técnico ou superior que trabalham com experimentação animal. Participam dessa comissão médicos veterinários, biólogos, pesquisadores e representantes da Sociedade de Proteção de Animais. A Lei Auroca, em seu artigo 1º, amplia a permissão das práticas em animais a estabelecimentos de educação profissional, técnica de nível médio da área de biomédica, além daqueles de ensino superior. No artigo 10, as atribuições do CEA estão bem esclarecidas, pois determina que todos os procedimentos a serem realizados em protocolos experimentais de projetos científicos desenvolvidos nas instituições associadas visam a certificação do cumprimento da legislação aplicável num projeto de pesquisa. E no seu artigo 14, a lei diz que as práticas de ensino deverão sempre que possível serem fotografadas, filmadas ou gravadas, de forma a permitir sua reprodução nas instituições e na ilustração de práticas futuras, evitando assim que a repetição desnecessária de animais nesses procedimentos didáticos sejam realizadas. Bom, a Lei Auroca é de extrema importância para a utilização de animais em pesquisas científicas, porque antes na Constituição só existia um artigo na Lei de Crimes Ambientais que falava de punir pessoas que utilizavam animais de forma irregular. E agora a Lei Auroca veio com o propósito de normatizar e de ter diretrizes para a utilização de animais em pesquisas científicas. É uma lei que é mais específica, que vai falar só sobre o uso desses animais em pesquisas científicas. E isso foi um avanço bastante importante, porque antes a comunidade científica se utilizava de animais de forma irregular. E agora tem a presença de conselhos, como o CONSEA, o CELAS, e isso é um avanço, porque antes da aprovação da lei, esperava-se que fosse abolido o uso de animais. Os protetores de animais, pessoais de ONGs, acreditavam que isso que iria acontecer. Mas não, só foi feito normas e diretrizes para a utilização de alguns animais. E é isso.
A experimentação animal, sobretudo voltada para pesquisas científicas, não deve ser necessariamente banida, já que o avanço obtido no conhecimento de fisiologia, farmacologia e patologia não teria sido possível sem os estudos in vivo. E nesse contexto, a promulgação da Lei Aurora torna-se benéfica à pesquisa científica brasileira, aliada à proteção dos animais, uma vez que possibilita averiguar com a criação dos órgãos como a CEUA e o CONSEA a utilização de animais em estudos científicos, excepcionalmente quando trouxer impacto positivo para a população animal e for realizado de forma consciente e com metodologia isenta de maus-tratos, não sendo assim ponto negativo em relação à proteção dos animais. A legislação brasileira tem avançado, embora lentamente, quanto à preocupação de regulamentar a utilização de animais em práticas didáticas ou científicas, e certamente a Lei Aurora pode ser considerada parte desse avanço. Na verdade, a vigência da atual legislação para a criação e utilização de animais voltados ao ensino e pesquisa impõe limites à prática, levando em consideração o máximo possível a proteção dos animais, visto que preconiza o planejamento do experimento a fim de se utilizar o menor número possível de animais e evitar o estresse, dor ou sofrimentos desnecessários.